Olá, alunos do quarto ano, sejam bem-vindos para mais uma aula de língua portuguesa, nossa aula de número 37. Eu sou a professora Janine e o tema da nossa aula de hoje são os adjetivos e locução adjetiva. Os objetivos da nossa aula são entender o que são adjetivos, identificar adjetivos em frases e construir frases utilizando adjetivos em concordância com o substantivo. Então, o que são esses adjetivos e locução adjetiva? O adjetivo é uma palavra que atribui característica ao substantivo. Por exemplo, pequena couve-flor, sistema nervoso. Olha lá, faltou um S lá no sistema da prof? Faltou, né? Mas aí a prof corrige lá no material de vocês, sem problema. Mas observem ali, pequena couve-flor, o nosso substantivo é couve-flor. E qual é a característica dessa couve-flor? Pequena. Ela poderia ser grande, ela poderia ser média, ela poderia estar madura? Isso sim. Essas características nós chamamos e classificamos como adjetivos. Ali, sistema nervoso. Nós temos vários sistemas no nosso organismo. Um deles é o sistema nervoso. É o que caracteriza esse sistema. Então, sistema, substantivo. Nervoso, adjetivo. Combinado? Ah, professora, então qualquer característica de pessoa, de objeto? Sim. Se eu falar para você, substantivo, caneta, adjetivo, qual que é a característica dela? Vermelha, entendeu? Então, esse é o adjetivo. Eu vou mostrar para você. Substantivo, lápis. Adjetivo, qual que é a característica? Azul, tá? Ele poderia ser pequeno, ele poderia estar pequenininho do uso, eu poderia dizer que ele era pequeno. Então, todas essas características, elas recebem o nome e são classificadas como adjetivos, ok? E nós temos uma outra situação, que é a locução adjetiva, que ela é uma expressão formada por duas ou mais palavras que tem o valor de adjetivo, tá? Então, nesse caso, nós temos assim, temperatura do corpo. Temperatura, substantivo, do corpo, uma locução adjetiva, é uma característica. Mas por que ela não é adjetivo, professora? Porque ela é composta de duas palavras. Aí nós temos que classificá-la como locução adjetiva. Ou, por exemplo, nós temos batimentos do coração. Batimentos, substantivo, do coração, locução adjetiva, tá? Porque essa característica é composta por duas palavras. É bem fácil. Então, o que é adjetivo? É composto por uma palavra só, é a característica, mas eu escrevo com uma palavra só. E a locução adjetiva, eu tenho mais de uma palavra para colocar aquela característica no substantivo. Certo? Não é difícil, tá? Presta atenção nas atividades. Algumas locuções adjetivas também apresentam adjetivos correspondentes, como esses dois casos ali que a professora trouxe para vocês. Ó, temperatura do corpo. Eu também posso expressar a mesma informação por temperatura corporal, tá? As duas estão corretas. Dependendo de como você vai escrevê-las, você vai optar por uma ou outra, mas as duas estão corretas. Aqui, batimentos do coração. Posso expressar da mesma forma por batimentos cardíacos. Você entendeu que são batimentos do coração, são batimentos cardíacos? Então, tá certo. É a característica desse substantivo, ok? Bem tranquilo. Algumas locuções têm, outras não, ok? Então, vamos ver lá. Para o palhaço, que é um substantivo,
quais os adjetivos que nós podemos pensar para que ele possa usar numa frase. Palhaço divertido, pode ser palhaço alegre, pode ser um palhaço narigudo, pode ser um palhaço triste? Pode, mas se eu estou falando desse aqui, eu vou manter esse alegre, tá? Todas as características são adjetivos, então dependendo do contexto em que esse substantivo está, ele vai receber a característica equivalente, tá bom? Quando eu estou falando de uma borracha, dessa aqui, por exemplo, eu tenho a borracha branca, eu tenho a borracha macia, eu tenho a borracha pequena. São todos eles adjetivos para borracha. Essa aqui nesse caso. Para o substantivo ônibus, eu tenho ônibus amarelo, eu tenho ônibus velho, eu tenho ônibus lento. Todos eles podem ser usados para esse substantivo, ok? E quando nós temos locuções adjetivas, para esses mesmos exemplos de substantivo, o que eu tenho? Que eu posso, por exemplo, usar palhaço de circo. Eu tenho aqui um adjetivo equivalente, tenho palhaço circense. Pode? Pode. Borracha com capa. Borracha encapada? Pode ser também. Ônibus de escolares. Ônibus escolar. Posso também. Mas como aqui eu faço essa característica, eu apresento com duas palavras, eu aqui então apresento locuções adjetivas e não apenas adjetivos, certo? Aqui nós temos alguns outros exemplos de locuções adjetivas que vocês podem encontrar. Por exemplo, de fogo ígneo, de frente frontal, de garganta gutural, de gato felino, de gelo glacial, de gesso egípcio, de guerra bélico, de homem viril ou humano, de idade etário, de ilha insular, de intestino, eu tenho celíaco, entérico, intestinal. De inverno eu tenho hibernal, de irmão eu tenho fraternal ou fraterno, de lado, lateral, de lago, lacustre, de leão, leonino. São algumas opções que a gente pode substituir em frases. Legal quando a gente faz esse treino, porque a gente perde um pouquinho daquela construção de frases simples e a gente começa a acrescentar outras palavras e outras construções de frase. Isso é bem importante para a construção de textos, inclusive. Agora vamos treinar um pouquinho os nossos conhecimentos. Observem lá as frases e depois coloquem lá os adjetivos de cada locução adjetiva. Então aqui eu tenho animal da terra, canção do povo, carne de boi, música do sertão, nave do espaço, amor de pai, casa sem telha, criança com fome, loção de cabelo, infecção do pulmão, café da manhã. Como será que essas frases ficariam se eu substituir essas locuções adjetivas por adjetivo? Então vamos ver se você acertou. Animal terrestre, canção popular, carne bovina, música sertaneja, nave espacial, amor paterno, casa destelhada, criança febril, loção capilar, infecção pulmonar e café matinal. Você acertou todas elas? Não? Não tem problema, isso é treino, tá? Algumas locuções trazem o adjetivo quase que ele aparece ali, é mais fácil, mas outras nem tanto, né? Então, a gente precisa cuidar um pouquinho e é treino. Quanto mais você lê, mais você vai se habituando com essas substituições, tá bom?
trouxe aqui para vocês uma sugestão de jogo, né? Espero que vocês gostem, acesse o link e aproveitem para treinar o conteúdo que nós trabalhamos nessa aula. Se você ainda ficou com alguma dúvida ou no decorrer da atividade vem aparecer uma dúvida a respeito, volte lá na nossa aula, tire a sua dúvida para poder responder a sua atividade certinho, tá bom? E aproveite o jogo, jogue bastante, treine bastante, tá? Lá no caderno de vocês, vocês vão pegar, vão colocar a data de hoje, o tema da nossa aula e vão escrever, né, o que você aprendeu sobre ela e com ela. É importante que vocês coloquem pelo menos o último treino ali, que foi das trocas ali, das substituições das frases. Aquele é um bom registro para que você tenha no seu caderno, tá bom? Feito isso, você está pronto lá para a atividade proposta. Eu fico por aqui, espero vocês para a próxima aula e desejo a vocês bons estudos.